Salve, salve pessoal do canal Tudo Sobre Umbanda, pessoal do YouTube. Pessoal, vamos falar um pouquinho sobre mediunidade, né? Sobre desenvolvimento mediúnico. E eu achei interessante uma pergunta aqui, tá? Que foi colocado no último vídeo que a gente postou. A gente falou sobre autismo, TDAH e deficiências físicas, né? Com médiums. Será que é possível de um médium com autismo desenvolver, incorporar? Um médium que tenha TDAH, um médium que tenha deficiências físicas, né? Um médium paraplégico, enfim. Será que é possível? Então a gente falou sobre esse tema. Porém, um comentário, né, me fez trazer novamente este assunto que eu achei interessante. Aqui, para quem não sabe, foi o comentário, né, da Cláudia Cristine. Lembrando que se você tiver dúvida, deixe nos comentários, porque a sua dúvida pode virar um vídeo, né? Porque às vezes a sua dúvida pode ser a dúvida de outras pessoas também, tá? Eu acho importante às vezes você participar. Então, antes de mais nada, já participe aqui do canal, comentando, deixando suas dúvidas, suas sugestões, tá bom? Isso é de extrema importância para o canal, importante para outras pessoas, importante para a religião, ou seja, bacana, né? Ela deixa um comentário assim, ó: boa noite. Ela diz: em caso de esquizofrenia e autismo, espiritualmente como que funciona? Pessoas que têm alucinações, o desenvolvimento ajuda ou pode piorar? Vamos lá. A esquizofrenia, pessoal, para quem não sabe, é um tipo de doença mental, tá? E a gente está falando de uma doença grave, tá? A esquizofrenia é uma doença grave, tá? E crônica. Então a gente tem que compreender as coisas, entender um pouco sobre o problema ali de saúde que a pessoa tem, para que a gente possa trabalhar com esse problema, né, dentro da espiritualidade também. Então vamos abordar um pouco esse tema. Então já curta, compartilha e comenta, né, como eu disse. Se inscreva no canal, pessoal. Vamos pedir novamente, se inscreva no canal para não perder o conteúdo, tá? Não esquece de dar aquela curtida. Deixa eu explicar para vocês. Era dito até tempos atrás, né, que a esquizofrenia, ela, para os espiritualistas, olha o que eu vou dizer. A esquizofrenia, para os espiritualistas, era considerado uma doença espiritual e não uma doença carnal. O que eu estou querendo dizer para vocês a esse respeito? Que há tempos atrás, os espiritualistas, os médios, pais de santo, enfim, quando se deparavam com uma pessoa esquizofrênica, eles simplesmente diziam que aquilo não era um problema mental. Eles diziam que aquilo, a esquizofrenia, não era um problema de saúde. Simplesmente diziam que era um problema espiritual. E faziam com que aquela pessoa procurasse somente um tratamento espiritual. E aquela pessoa acabava abandonando o tratamento, né, de saúde, tratamento médico, né, ou às vezes nem procurava. E pessoal, isso era um problema muito grave, tá? Por quê? Porque a esquizofrenia realmente ela é uma doença também da carne. Ela é uma doença também no qual, sim, deve ter-se o tratamento adequado, o tratamento médico. O espiritual ele vai complementar. Então, pelo amor de Deus, gente, seja qualquer problema de saúde que você tenha, nunca esqueça de procurar um amparo médico. A espiritualidade, ela funciona como um apoio, como um auxiliador, mas ela nunca, em hipótese nenhuma, vai substituir um tratamento médico, tá bom? Mas vamos explicar para vocês um pouquinho sobre a esquizofrenia, tá? De forma resumida. Isso aqui, se você buscar no Google, você encontra. Ó, em resumo, a esquizofrenia é caracterizada por quem sofre com esse problema: psicose, tá? Que é a perda de contato com a realidade; alucinações, que é a percepção sensorial falsas, como ouvir vozes, ver vultos, enfim; delírios, que é crenças falsas e persistentes; pensamentos e comportamentos desorganizados; e dificuldades na interação social, expressões e emoções.
Lembrando que isso aqui está no Google, mas é de forma resumida. A esquizofrenia está muito além somente do que eu citei aqui. Porém, vamos lá. Voltando já à parte espiritual. Lembrando que todos esses fatores que eu citei aqui são questões médicas, tá certo? São questões médicas. Agora, quando se trata do espiritual, nós vamos encontrar alguns problemas que podem sim afetar tanto o lado espiritual, como também afetar a saúde mental de quem sofre esquizofrenia. Por quê? Quando a gente fala de psicose, quando a gente fala de alucinações e delírios, isso pode atrapalhar ou interferir no que se trata da mediunidade. Porque vamos dar um exemplo. Os delírios, para quem passa por esquizofrenia, pode simplesmente ter delírios que está vendo coisas. Pode alucinar ou ter alucinações que às vezes está vendo um Exu ou está vendo um espírito. E isso é claro que pode atrapalhar esse lado espiritual, fazendo com que a pessoa acabe meio que acreditando em coisas que necessariamente não existem. E isso pode prejudicar esse seu lado espiritual. Consequentemente, da mesma forma, quando a pessoa está focada, vamos dar um exemplo, dentro de um terreiro e passa por esse problema da esquizofrenia, ela pode ter alucinações ou pode ter delírios que fazem parte da doença, querendo ou não, e podem interpretar esses problemas como se fosse algo espiritual. Um exemplo, às vezes ela está dentro da religião de Umbanda e acaba tendo um delírio. Consequentemente, ela acaba tendo um delírio com Exu pedindo algo para ela. Ela pode interpretar esse delírio como se realmente o Exu estivesse pedindo algo. Então ela interpreta dessa forma e acaba acreditando naquilo. E consequentemente, não é apenas um delírio. Então existe esse problema aí, tá? Que é um pouco complicado. Mas vamos compreender. Deu para vocês compreender que um pode afetar o outro e o outro, enfim, pode ter um certo problema nesse sentido. Mas ao mesmo tempo, se eu falar para vocês que a espiritualidade e o espiritual pode sim estar auxiliando quem sofre por esquizofrenia. Primeiramente, a espiritualidade vai, de certa forma, orientar, né, quem sofre por esquizofrenia através tanto de rituais, de benzeduras, de vários processos, né, dentro de um terreiro ou dentro de uma casa espírita que seja, né, auxiliando o médium ou a pessoa separar os problemas físicos e espirituais para que não haja uma confusão e para que aquele médium possa caminhar, né, de forma segura nessa trajetória espiritual, como também trazendo aí um auxílio médico junto. Então a espiritualidade auxilia quem passa ou quem tem esse problema de esquizofrenia, fazendo com que aquele indivíduo ou médium saiba separar ou distinguir as coisas, tá bom? Então a espiritualidade ela vai poder ali estar auxiliando, tá bom? Agora vamos aqui para uma coisa muito importante. Muitas das vezes quem sofre de esquizofrenia realmente passa por perturbações espirituais. Sim, em sua maioria. Por quê? Por que muitas pessoas que passam ou têm esse problema de esquizofrenia passam por problemas ou obsessões espirituais? Pelo simples fato que, como quem tem esse problema sofre de psicose, alucinações, delírios, ou seja, um problema mental que de certa forma pode deixar a pessoa fragilizada, espíritos negativos ou obsessores podem se aproveitar dessa fragilidade daquele médium, tá? Para poder se acoplar ou encostar ali no corpo. Então, é claro que quem passa por esse problema é muito importante sim que, além de ter um acompanhamento médico, tenha também um acompanhamento espiritual, porque o espiritual estará auxiliando, fazendo uma limpeza e fazendo aquela pessoa com este problema ter um foco maior, consequentemente fazendo o problema de diminuir, não vou dizer se curar, porque a esquizofrenia não tem cura, mas que tem um tratamento espiritual, consequentemente um tratamento médico também. Aí entra aqui a pergunta, né, na qual foi colocada, é o seguinte:
a espiritualidade funciona assim. Agora, pessoas que têm alucinação, o desenvolvimento ajuda ou pode piorar? Agora vamos falar sobre a incorporação. A incorporação pode ajudar ou pode atrapalhar? Vamos lá. Vai existir alguns fatores para quem sofre de esquizofrenia. Como foi dito para vocês, quem é esquizofrênico tem problemas de alucinações, delírios, enfim. Então, se a pessoa está passando pelo tratamento adequado, tratamento médico e um tratamento espiritual adequado, ela conseguirá sim desenvolver a sua mediunidade, ou seja, ela vai conseguir desenvolver a incorporação. É claro que de forma um pouco mais focada, mais detalhada, na qual o Pai de Santo vai ter que ter um trabalho mais focado ali, mas ela vai conseguir sim desenvolver a mediunidade. Porém, se aquela pessoa não recebe um tratamento adequado, seja espiritual e também médico, o desenvolvimento é praticamente impossível. Porque, é claro, quem é esquizofrênico tem alucinações, delírios, mas o tratamento médico auxilia nesse sentido. Junto com o tratamento espiritual, também vai auxiliar nesse sentido. Então, consequentemente, ela conseguirá, é claro que aos poucos, não de forma assim rápida, não de forma tão forte e eficaz como quem não tem, mas a pessoa conseguirá. Deu para vocês compreenderem um pouco sobre esse assunto? Lembrando que a sua dúvida, a sua sugestão pode virar vídeo, então participe e deixe nos comentários. Mas vocês gostaram, pessoal? E uma vez lembrando, né, sempre lembrando a vocês, pessoal, deixando bem claro, não é porque você tem um problema de saúde, não é porque você tem enfim, que você é impedido de trabalhar a sua espiritualidade. Ao contrário, compreenda que a espiritualidade ela vai te auxiliar em todos os aspectos da sua vida. É claro que para alguns a incorporação pode ser praticamente impossível, tá? Devido a problemas físicos, mentais e por aí vai indo. Mas não vai te impedir de trabalhar a espiritualidade, a mediunidade, o seu lado espiritual. Além disso, a espiritualidade ela vai estar te auxiliando. Lembre-se que independente dos seus problemas, você também é um ser vivo, um ser humano. E você é filho daquele lá em cima, do nosso Pai Maior de Olorum. Você não é diferente de ninguém. Então vamos compreender isso. Você, é claro, vai ter uma certa debilidade, mas isso não vai te impedir de nada. Compreenderam? Espero que sim. Pessoal, curta esse vídeo. Não esquece, curta, compartilhe. É muito importante, tá bom? Até o nosso próximo vídeo. E axé a todos.